Ok, seja bem-vindo. Vamos a uma apresentação sobre acesso a banco de dados usando a plataforma .NET. Acesso a banco de dados usando o ADO.NET é o recurso oferecido pela plataforma .NET para acesso a banco de dados. Para que isso possa ser feito, a plataforma .NET, por meio do ADO.NET, permite aos fabricantes de banco de dados fornecer data provider, que são DLLs desenvolvidos pelos fabricantes de banco de dados para dar suporte ao .NET para acessar bancos de dados. Um provider para o ADO.NET, ele inclui um conjunto de classes para a operação com bancos de dados. O ADO.NET Provider inclui minimamente as classes para conexão, como connection, command para execução de comandos, data read para leitura de dados, data adapter, que nos dá a condição de manipular um dataset, conforme vamos ver em exemplos posteriores. Então, o data provider são fornecidos pelos fabricantes de bancos de dados, seguindo a especificação do ADO.NET. Dentre os providers conhecidos, nós temos o MySQL Provider, o SQLite Provider, Postgre, que implementa um provider que é chamado de NPG-SQL, Firebird e outros bancos de dados. Então, aqui são algumas listas dos providers disponíveis. No uso do ADO.NET, na estrutura apresentada pelo ADO.NET, temos o System.data, que nos seus namespaces os mais conhecidos, que é o System Data e o System Data Common. No System Data nós temos as classes Dataset, Data Table, Data Row, Data View. Essas classes são uma das mais utilizadas. Vamos ver o funcionamento de cada uma delas. E na System Data Common nós temos este conjunto de dados de classes, que é a base do ADO.NET. Então, os providers utilizam-se de estender essas classes para construir os providers. Continuando com o System Data, algumas interfaces que nós podemos utilizar nas nossas aplicações é o IDB Connection, IDB Command, IDB Data Read e IDB Data Adapter. Os providers, normalmente, essas classes base do ADO.NET implementam essas interfaces. Para obter um provider, ou fazemos o download no site do fabricante, ou no Visual Studio usando o gerenciador de pacotes, NuGet, instalamos esses pacotes no nosso projeto. No nosso exemplo aqui, vou usar um banco de dados no servidor Linux, MySQL, e vamos ver rapidamente como conectar ao banco de dados e ler o conteúdo de uma tabela. Fundamental no uso de um provider é saber como determinar a string de conexão para o provider que você está utilizando. Por exemplo, para o SQLite, a forma de se definir a string de conexão, a maneira como você vai acessar o banco de dados, você tem o data source, o diretório e onde está o banco de dados, e outros atributos em que cada provider determina como se utilizar. Um site que eu achei interessante para se encontrar essas strings de conexão para cada banco de dados, para cada provider, é esse site aqui. Vamos acessar ele.
que chama The Connector Strings Reference. E aqui temos a lista do que eles já têm catalogado aqui no site. Por exemplo, no nosso exemplo, o primeiro exemplo, vou usar o MySQL. E aqui tem a relação de todos os formatos para uso da string de conexão. Então, a string de conexão é a base para se conectar no banco de dados. Ok? Vamos ao exemplo então. Visual Studio, vamos abrir o Visual Studio aqui e vamos fazer um pequeno exemplo. Dante Cover. Vamos criar um projeto novo, New Project. Vou criar uma aplicação desktop e que uma aplicação console. Vou colocar uma pastinha chamada ADONet Select. Vou dar o nome de app ADONet 1. Ok. Aqui temos o projeto que foi criado. Então, adquirir o provider. Uma das formas é ir no site do fabricante fazer o download, e a outra é clique no botão direito no projeto, Manage NuGet Package e pesquisa o provider que eu quero, no caso MySQL. .data. Estou pesquisando. Aqui achou o provider. Esse daqui. Vamos instalar ele. Instalar. Ok. Accept. Output. Tudo instalado. Então aqui no reference, não vou verificar aqui. Está aqui o provider instalado. MySQL data. E quando se cria o projeto, ele já põe o System Data, que é a base, que é uma classe já conhecida pelo .NET na plataforma .NET. Fechar aqui o gerenciador, minimizar aqui. Então já temos referência do provider e o data também. Então, um dos namespaces que nós vimos é using o system.data, que tem aquelas classes base lá e interface que nós vamos utilizar. Então a primeira coisa é definir a string de conexão para o banco de dados. Vou chamar de str com e definir a string. Nós vimos lá que aqui é do MySQL, né? Então vamos ver aqui o formato que eu quero. É o que trata de criptografia, porque meu banco de dados MySQL não tem criptografia. Vou pegar esse formato para que eu possa dizer que não uso criptografia. Então aqui, deixa eu formatar ela, pronto aqui, beleza. Então, esse é o mode none, eu não tenho criptografia aqui. Agora vamos lá acessar meu banco de dados, vou usar o MySQL Workbench. Aí você tem que instalar o MySQL, baixar o MySQL Workbench. Então,
Vou acessar aqui o banco de dados. Aqui nos meus bancos de dados eu tenho um banco de dados que é o, sei lá, então aqui dos bancos de dados eu tenho o sistema, que é um banco de dados, e aqui tem algumas tabelas. Vamos listar o conteúdo da tabela syssystem. Então, banco de dados sistema, tabela syssystem, as colunas, vamos trabalhar com ID sistema e não sistema. Então aqui, vamos minimizar aqui, vou utilizar o usuário user ADO, eu criei esse usuário só para esse exemplo, user ADO, por causa do ADO.NET, e o servidor, vamos fechar aqui, esse IP aqui, 192.168.131. Então minha string de conexão terá que ter todos esses conjuntos de informação. Quem é o servidor? Deixa eu conectar aqui de novo. Qual o banco de dados? Que é o sistema. E qual tabela que eu vou... Para conectar, para formar esse string de conexão é isso. Servidor, banco e o usuário. No caso aqui, usa ADO. Vamos lá. Então, servidor, então já sei que é 192.168.1.31. O banco de dados, sistema no banco de dados. Usuário, user ADO. A senha, no caso eu fiz uma senha simples, só para exemplo, ADO. Então já tenho minha string de conexão. Agora eu tenho que usar uma classe do meu provider, do MySQL, para fazer a conexão. Então vou vir aqui, vou dar um use no mysql.data.mysql client. Normalmente todos os providers têm um namespace representando o client. E aqui usar MySQL connection, vou chamar o objeto de con, vou dar um new MySQL connection e recebe um parâmetro que nos interessa, é o construtor que recebe uma string de conexão. Tá aqui. Então vou passar a string de conexão, que no caso é strcall. Tem um objeto agora de conexão. A partir dele eu posso criar minhas conexões de banco de dados. Então, no caso aqui, open, abriu a conexão. Até aqui eu conecto no banco de dados. Conexão com o banco de dados. A partir daqui, vou começar a fazer manipulações no banco de dados. Primeira coisa, até que ele abra a conexão. Então, se tudo estiver certinho, ele já vai abrir a conexão. Podemos até rodar para ver isso aqui. Então, vamos rodar. E aqui vamos... Criou a string, criou o objeto de conexão. Vamos ver, open, não deu nenhum erro. A conexão foi realizada. Então aqui, agora, vamos... Uma outra classe de
que você vai usar é a classe command, mysql command, vamos chamar de cmd, e a partir da conexão eu posso dar um create command. Uma vez com um objeto command, eu posso definir o comando que eu quero executar, o SQL que eu quero executar. Então, select asterisco com a tabela lá é systema, definir o comando para executar, usar um iRead, iDataRead. Vou chamar de read, vai ser igual ao command que tem a instrução SQL, e vou dar um execute read, que vai enviar esse comando para o banco de dados e vai receber, vai retornar um MySQL data read. Que eu atribuo ao objeto read. Com esse objeto read, com o resultado do SQL passado, eu posso fazer uma iteração nesse read e dar um read. Se ele conseguir ler alguma linha desse resultado, ele retorna verdadeiro e vai executar o bloco do while enquanto ele conseguir ler. Se tiver 10 linhas, então o primeiro read lê a primeira linha, dá o read de novo, se existir a segunda linha, aí read de novo até fazer toda a interação. Então eu vou criar uma variável aqui, id sistema, que vai ser igual ao read, aí eu vou passar, e esse objeto read, ele pode ser indexado tanto com a posição da coluna do resultado do select, ou pelo nome da coluna, name, ou a posição da coluna daqui do select. Então, como eu coloquei todos os campos, vai estar na ordem que foi criada a tabela. No caso aqui, eu vou vou usar o nome da coluna, id, vou usar o indexador pelo nome, id sistema, e o nome sistema vai ser igual ao read, que é o objeto data read que foi retornado no execute read. Vou passar o nome da outra coluna que eu quero ler, no sistema. Daqui, o read, ele retorna um objeto. Se eu ver aqui, ó, o valor retornado foi um object. Aqui também é um object. Esse ID aqui, o ID é um integer. Então eu posso fazer um typecast aqui para o formato, porque eu já conheço essa tabela, e aqui o nome, eu posso fazer um typecast para string. Vou pegar esses dois resultados e mostrar na tela. Vou usar o interpolation aqui do C# 7.0. Então aqui vou colocar a variável de sistema por 2 pontos e o nome do sistema. Sistema. Essa chave aqui não existe.
Beleza. Ele mostra para cada linha que existir na tabela, ele vai mostrar essa combinação de ID e nome. Podemos até colocar aqui. Vou deixar assim mesmo. E eu vou colocar outra mensagem aqui, que é pressione para finalizar e pressione aqui para dar uma pausa. Vou tirar aqui o breakpoint, vou deixar rodar direto, que já vai rodar. Conectou, leu o SQL, detonou o read, fez a iteração de cada linha retornada pelo select e escreveu na tela. Então, enter, finalizou. Então, esse é o primeiro passo de como conectar no banco de dados. Fizemos aqui um códigozinho simples. No próximo vídeo vamos simplificar isso aqui e generalizar, por exemplo, se eu quisesse usar esse código aqui para ler de qual banco eu quero trabalhar de um arquivo de configuração, por exemplo, assim, para a hora de conectar no Oracle, outra hora no MySQL, outra hora no SQL Server. Então, como generalizar isso aqui. Ok, obrigado. Se gostou, dá um joinha. Até mais.